Seja bem-vindo. Você, bebê, nos arrancou da sobrevivência para o renascimento de cada instante. A sua chegada reaquece as nossas esperanças e reaviva a fé de todos aqueles que, olhando no fundo dos teus olhos, veem um mundo imenso e um mistério profundo que guardam. Xoxô, pavão, sai de cima do telhado, deixa esse menino dormir sono sossegado. Existem diferentes definições para a primeira infância conforme o órgão, a instituição, seja a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde. Nós, na Rede Nacional Primeira Infância, definimos primeira infância como o período que vai do nascimento até 6 anos de idade, que é o período mais crucial da existência humana, porque nesse período é que se formam as estruturas da personalidade, da inteligência, da socialização, da afetividade. E essas estruturas é que dão sustentação a todo o desenvolvimento da pessoa ao longo da existência. Desde a década de 70, de 80, a gente sempre teve a preocupação para que a saúde pública monitorasse o crescimento e desenvolvimento infantil. Porém, o que se observava de forma muito presente nos serviços públicos é que nas consultas do pediatra, em geral, era verificado o peso. Muito mais raramente a altura e quase nunca o desenvolvimento. Então, essa foi uma preocupação em mudar essa lógica, em ter uma maior atenção para os aspectos do desenvolvimento. Porque o desenvolvimento infantil, ele é o retrato do processo de autonomia da criança. O bebê recém-nascido nasce extremamente dependente de cuidados. E ao longo do tempo, num período curto de 3 anos, ele já começa a falar, andar, controlar suas eliminações, escolher roupa, conversar. Então, é um período curto, se você for pensar numa pessoa que vive 80 anos, o que são os primeiros 3 anos. Mas eles são decisivos para estruturar o cérebro para depois desenvolver uma série de outras competências. O que o marco legal quer trazer para nós? Quer trazer um olhar das políticas públicas integradas nos mais variados setores, desde a saúde, a educação, a cultura, lazer, porque nós precisamos efetivamente estimular todas as crianças nessa faixa etária. A cultura não pode ser entendida nunca como um luxo supérfluo. A cultura é a base, é o essencial. Nesse sentido, o Marco Legal da Primeira Infância, ele traz um grande avanço ao reconhecer no artigo 15 que toda criança, desde a primeira infância, tem direito ao acesso à cultura e ser reconhecida como sujeita produtora de cultura. Como eu percebo que um bebê, ele pode estar sendo afetado pelo que eu estou fazendo nas incubadoras? Através dos movimentos corporais. Eu não tenho um concerto que está preparado para eles. Eu crio a cada momento um concerto em função dessa troca. Então, se eu utilizo um timbre, um determinado instrumento, e eu sinto que existe um pequeno movimento desse corpo, eu sinto que o bebê se deixou afetar. E, ao mesmo tempo, essa reação interfere na relação, naquele momento, com a mãe, que observa que, às vezes, o bebê está ali horas sem conseguir se movimentar e, de repente, chega o som e ele se movimenta e a mãe se emociona. A partir do 4º mês de gestação, o bebê já consegue ouvir algumas coisas extrauterinas, né? Já consegue ouvir vozes, barulhos, lá de fora, latido de cachorro, alguém conversando, enfim, eles conseguem entender. E todas essas vozes mais familiares a ele, de pessoas que moram dentro da casa dele, enfim, de quem tem gato, quem tem cachorro, enfim. Quando esse bebê nasce, essas vozes se tornam também muito familiares e são uma referência de segurança para esse bebê.
Então, a gente estimula muito os pais a conversar com a barriga. Parece uma coisa meio estranha, né? Mas é muito importante, porque o bebê vai realmente criar vínculo com essa voz e vai ter essa voz como referência de segurança aqui do lado de fora quando nascer. A criança é capaz, desde que nasce, para muitas coisas. O que importa é nós termos a sensibilidade de compreender quais são as suas capacidades, que potencial ela tem, como que ela tem iniciativa e interfere no meio social em que ela está inserida e no meio físico, para adequá-lo a si própria e adequar-se a esse meio. Nós não seríamos capazes de construir a inteligência. É a própria criança que constrói a sua inteligência. Cada pessoa é autora de si próprio na relação com o meio. E aquelas sementes começaram a germinar e se transformaram em brotos. E aqueles brotos cresceram e se transformaram em árvores. E aquelas árvores cresceram e se carregaram de flores lindas e coloridas e de frutos deliciosos e muito, muito perfumados. Nós, há cerca de 10 anos, resolvemos nos dedicar ao teatro para bebês. E foi curioso porque isso nasceu do nascimento dos nossos filhos. E quando nós descobrimos que desde o primeiro dia em que nós os tivemos conosco, nós conversamos com eles, falamos o nosso português com todas as palavras, dissemos tudo o que queríamos e ouvimos deles muitas coisas. Nós conseguimos nos comunicar desde o primeiro dia, conseguimos nos entender desde o primeiro dia e conseguimos nos emocionar juntos e estar juntos emocionalmente, afetivamente, desde o primeiro dia. E isso é uma descoberta muito grande que um pai faz e para um artista isso é muito precioso, porque as pessoas costumam tratar os bebês como cachorrinhos, a quem você tem que dar comida, de quem você tem que trocar fralda, de quem você tem que cuidar da saúde. E tudo isso é muito importante para um bebê, mas isso não é tudo. Falta uma outra coisa, e essa coisa é um vínculo afetivo. É o arcabouço de um vínculo afetivo cultural, é se integrar à sociedade, se integrar a uma comunidade, partilhar do mesmo pão, sentar à mesma mesa. Isso são coisas que são direitos de todos os seres humanos e isso não tem uma idade para começar. A família precisa ser sensibilizada para incluir desde muito antes esse processo de contar história, da criança ter acesso a algum livro. Se é uma família que não tem o costume de ter livros, como é que a gente pode, então, naquele território, encontrar uma biblioteca comunitária para emprestar, ter um processo de brinquedoteca, enfim, trabalhar essa questão da compreensão, da expressão e também estimular para levar em atividades artísticas, em feiras, nos parques, em festivais. O economista James Heckman, ele mostra que o recurso aplicado nesta faixa etária da vida, ele tem um retorno de 7 a 10 vezes maior do que em outras faixas etárias da vida. Aliás, existem estudos longitudinais hoje no mundo todo acompanhando populações inteiras de crianças que nasceram no mesmo ano, no mesmo lugar, e acompanhando o que acontece com elas. Aquelas crianças que têm apoio, que têm estímulos melhores no início da vida, têm lá na frente, depois de 20 anos, 30 anos, têm uma situação social, econômica e tal, muito melhor do que aquelas crianças que não tiveram acesso a esses programas de estimulação. Fui secretário de Saúde 8 anos do Rio Grande do Sul e criei um programa chamado Primeira Infância Melhor lá. São visitas domiciliares que vão acompanhar a criança desde a gestação até completar 6 anos de vida. Agora nós estamos levando isso para a população mais pobre do Brasil, que é a população do Bolsa Família, e todos os municípios que quiserem, ninguém vai ser obrigado a aderir ao programa, mas todos aqueles que quiserem vão ter, então, uma ajuda financeira do governo federal para contratar os visitadores. O governo federal vai promover a capacitação desses visitadores, né? E vai ter uma equipe em nível estadual para coordenar essa ação entre os municípios.
bebês são aquela fonte onde a gente vai encontrar as águas limpas, cristalinas, quando nós tivermos sujado tudo, quando nós tivermos revirado todas as águas, quando o lodo, quando tudo estiver turvo. É lá na primeira infância que você vai encontrar quem realmente nós somos e quem nós deveríamos ser.